Olá, meus amiguinhos! Estamos aqui juntinhos para mais uma aulinha. Hoje a aulinha será sobre julgamentos. Não julgueis para não ser julgados. Mas antes, a nossa oração. Vamos lá? Fecha a janelinha dos olhos e abre a do coração. Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Fecha a janelinha dos olhos e abre a do coração. Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, o que é o julgamento e a importância de nós não julgarmos, nós vamos começar vendo uma historinha. Será que o lobo é mau? Era uma vez 3 porquinhos que viviam com sua mãe em uma pequena casa. Já era hora deles deixarem sua casa e aprenderem a viver sozinhos. A mamãe chamou os 3 porquinhos. Queridos filhos, chegou a hora de vocês saírem para o mundo. Mas nunca se esqueçam, tudo que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. Essa é a única maneira de permanecer vivo. Felizes e tristes ao mesmo tempo, os 3 porquinhos se despediram de sua mãe e foram pelo caminho. Depois de um tempo, eles encontraram um espaço onde eles poderiam construir sua própria casa. O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa com palha. Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e rápida de construir uma casa dessa forma. Sobrava bastante tempo para brincar. O mais novo deles terminou sua casa em um dia. Ele gritou para os outros. Ei, vocês, eu já terminei! O porquinho mais velho deu uma olhada na casa. Ok, mas esta casa não parece estar firme. Como vamos nos proteger do lobo? O porquinho mais jovem não deu ouvidos ao seu irmão. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Ok, não diga que eu não avisei você. O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Com os galhos e troncos que ele havia coletado na floresta, decidiu construir uma pequena casa. Sua casa levou exatamente 3 dias para terminar. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Meu querido irmão, você fez um excelente trabalho, mas isso não parece seguro. Essa casa vai nos proteger do lobo? Não se preocupe, esta casa é muito segura. Ok, não diga que não avisei. Enquanto os 2 porquinhos estavam se divertindo em suas casas recém-construídas, o mais velho de todos estava trabalhando constantemente, porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras. Os outros porquinhos achavam que seu esforço era inútil. Tudo o que eles faziam era brincar e matar o tempo. Não se incomode com isso, você pode terminar rapidamente como nós. Ele é muito medroso. O porquinho mais velho não se incomodou em ouvi-los. Ele trabalhou por uma semana inteira e conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras. Tudo ia muito bem, até que chegou a primavera, a mais bela das estações. Qual o problema? O problema é que Zoe, esse é o nome do lobo, é alérgico a pólen de flores. Ele costuma espirrar muito, tossir sem parar, ficar com os olhos vermelhos e ter coceiras no nariz. E, às vezes, coçar todo o corpo sem conseguir parar. Aos primeiros sinais de alergia,
Zoe foi ao médico, Sr. Orestes, que lhe tratava há muitos anos. Na volta para casa, passou na farmácia, que estava lotada, e comprou o remédio. Espirrou por todo o trajeto. Seu nariz estava vermelho como pimentão e seu corpo todo coçava. Quem observou pelo caminho achou o lobo muito esquisito. Parecia muito feio e bravo, principalmente quando tossia e se coçava sem parar. Chegando em casa, o lobo imediatamente pegou um copo d'água e o remédio para tomar. Pegou a caixa e logo percebeu que haviam lhe dado o remédio errado na farmácia. O remédio de Zoe para alergia foi trocado por outro parecido, porém para dor de barriga. Entre espirros, tossidas e coceiras, o lobo resolveu pedir ajuda aos porquinhos, seus novos vizinhos, pois se tivesse que ir até a farmácia, iria piorar muito, pois o caminho era cheio de flores nessa época. Quando chegou na casa de Juca para perguntar se ele poderia destrocar o remédio, Zoe bateu na porta e, enquanto aguardava que o porquinho atendesse, sentiu uma enorme vontade de espirrar e deu um enorme espirro, e mais outro, e outro, e outro. Quando conseguiu parar de espirrar, viu que havia derrubado a frágil casinha do porquinho. O lobo não conseguiu sequer pedir desculpas ao porquinho, muito menos explicar que precisava de ajuda, pois Juca foi fugindo apavorado e foi se esconder na casa do seu irmão Pipo. Como continuava se sentindo muito mal, tossindo e espirrando, mas certo de que tomaria mais cuidado para não derrubar a casa do próximo vizinho, o lobo foi até onde morava Pipo. Zoe chegou perto e chamou pelo vizinho. Como sua voz estava fraca e ele espirrava e tossia muito, o lobo imaginou que ninguém tinha conseguido ouvi-lo. Chegou mais perto e, antes que conseguisse bater na porta para pedir ajuda, começou a tossir muito, pois parecia que alguém passava uma peninha em sua garganta. Tossiu alto, muitas vezes e muito forte, para ver se a peninha parava de incomodar. Quando conseguiu parar, notou que a casa do vizinho estava demolida e que os dois porquinhos corriam de medo dele. O lobo ficou muito chateado pelo que aconteceu, mas decidiu ir até a casa do porquinho Lilo, não apenas para que eles lhe ajudassem a trocar o remédio, mas para pedir desculpas e avisar que assim que melhorasse da alergia, iria ajudar a reconstruir a casa dos dois porquinhos. Chegando na casa de Lilo, bateu na porta e esperou. Enquanto esperava, espirrou um pouco e coçou o nariz, que ficou mais vermelho ainda. Como ninguém atendeu, bateu de novo. Depois de algum tempo, apareceu na janela Lilo, que gritou: "Vai embora, seu lobo! Essa casa você não vai conseguir derrubar. Estamos seguros aqui e não seremos o seu jantar." O lobo explicou que era apenas um velho lobo doente, que precisava de alguém que fosse até a farmácia destrocar o seu remédio da alergia. "Por favor, não consigo parar de espirrar e tossir. Meu nariz coça muito e meus olhos estão vermelhos de tanto coçar. Preciso de ajuda. Se eu tiver que ir até a farmácia, ficarei pior." Os porquinhos ficaram desconfiados e não abriram a porta. O velho lobo pediu mais uma vez enquanto tossia e espirrava: "Por favor, eu tenho alergia. Na primavera, preciso do remédio." Os porquinhos observavam o lobo por alguns instantes e puderam perceber que ele parecia furioso e espirrava e tossia sem parar. Lilo lembrou aos irmãos que não devemos julgar os outros pela aparência. Então pensaram bem e resolveram deixar o lobo entrar e ouvir melhor o que ele tinha a dizer. O lobo agradeceu e contou que tinha essa alergia na primavera desde criança e que precisava de ajuda,
pois não podia ficar sem o remédio. Os porquinhos perceberam que o lobo não era mau como pensavam, e apesar do aspecto esquisito, parecia ser muito legal. Pipo, então, foi rapidamente até a farmácia e trouxe o remédio certo para Zoe. O lobo tomou o remédio e logo começou a se sentir melhor. Ele agradeceu muito a ajuda, pediu desculpas pelo susto que deu nos porquinhos e prometeu ajudar a reconstruir as casas deles. Todos riram muito quando ele contou que seu apelido, quando criança, era Tixim, como o anãozinho da Branca de Neve. Lilo serviu suco de frutas para todos e eles se sentaram na biblioteca, longe do pólen das flores, para conversar, começando ali uma grande amizade. Os porquinhos sempre contam essa história aos seus filhos para que eles percebam que não devemos julgar alguém pela sua aparência física, pois podemos nos enganar sobre a pessoa e deixar de conhecer um novo amigo. Além disso, Juca e Pipo aprenderam que quando temos que fazer algo, é importante fazer com carinho e dedicação, como sua mãe sempre lhe ensinara, pois trabalhos mal feitos podem acabar com as suas casinhas, que tiveram de ser construídas. Dessa vez, com menos preguiça e mais cuidado. Algumas pessoas têm o péssimo hábito de fazer julgamentos. É muito ruim a gente ficar julgando as outras pessoas. Nós não sabemos o motivo que faz com que as pessoas ajam ou sejam da maneira que elas são. Então, nós não podemos, não devemos julgar as pessoas. Esse é um péssimo defeito que nós temos, o julgamento. Que graça tem ficar falando dos defeitos dos outros, das imperfeições dele, das dificuldades dele? Nós também somos cheios de erro, cheios de dificuldades, cheios de imperfeições. E será que nós gostaríamos que as pessoas saíssem por aí falando deles? Dessas nossas dificuldades, dos nossos erros? Não, né? A gente não gosta. E por que se a gente não gosta que as pessoas façam com a gente, por que será que a gente faz com o outro? Não é isso que a gente vem estudando e aprendendo sempre aqui? O maior mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer com os outros apenas o que nós gostaríamos que fizesse com a gente. E não é difícil a gente praticar esse mandamento, sabe por quê? É só antes da gente fazer uma coisa, a gente perguntar: se fizesse isso comigo, eu ia gostar? E a gente pode fazer uma pergunta ainda mais profunda: e se Jesus estivesse no meu lugar? O que ele faria? Eu tenho para casa, mas não quero nem saber. 10 páginas inteiras de questões para responder. Prefiro ir lá fora pra brincar. Mas antes de fazer besteira, eu paro pra pensar: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Chega um coleguinha e me dá um beliscão, daí fico nervoso e dá cor de um pimentão. É claro que eu quero revidar, mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Mamãe me proibiu de assistir televisão. Eu corro escondido e o controle tá na mão. Mamãe tá longe e não vai escutar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Eu quero um brinquedo, sei que é caro demais. Papai diz que não pode, eu não deixo ele em paz. Eu quero e vou gritar. Mas antes de
fazer besteira, eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Hoje é domingo, tem evangelização, mas tenho tanto sono e o meu quarto está tão bom. Dormir até a hora de almoçar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Nossa, o dia que a gente conseguir agir igual Jesus agiria se ele estivesse na nossa situação, nós já estaremos muito bem. É para isso que a gente deve trabalhar. A evolução dá saltos. Eu vou começar hoje a falar, hoje, a partir de hoje eu vou ser assim, vou mudar do dia para a noite? Não, não vou. Não adianta nem a gente se enganar, se iludir, achar que a gente muda de repente, de uma coisa para outra. Não é assim. As coisas acontecem de forma lenta. Todos os dias a gente tem oportunidades de provar que a gente melhorou, de que a gente é uma pessoa melhor. A gente vai errar, vai ver que errou, reconhecer o erro e fazer melhor. É assim que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo. Então, vamos pensar antes de sair falando das outras pessoas, antes de ficar criticando as outras pessoas. Outra coisa que Jesus nos ensinou é que da mesma forma, com a mesma intensidade que a gente julgar as outras pessoas, nós seremos julgados. Você já parou para pensar nisso? Então, quando nós somos muito severos, não temos paciência, qualquer coisinha a gente julga as outras pessoas, já pensou se a gente for julgado dessa mesma maneira, como é que vai ser? Quando você julga um amiguinho seu, fala, nossa, aquele menino é chato demais. E você? Você nunca é chato? É muito chata uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força pra deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, lembro de mim e faço força pra deixar de agir assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seus brinquedos com ninguém, mas sem atrafe na minha vista. Vejo que às vezes egoísta eu sou também. Pois é, aí que está. A gente tem é que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. É muito chata uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força pra deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, lembro de mim e faço força pra deixar de agir assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seus brinquedos com ninguém, mas sem atrafe na minha vista. Vejo que às vezes egoísta eu sou também. Pois é, aí que está. A gente tem é que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Outra coisa também que a gente faz e que não é legal é quando a gente julga as pessoas pela aparência. A gente fica rotulando as pessoas pela aparência. Que coisa mais chata isso. A gente não deve agir dessa forma. A gente não deve rotular as pessoas pelo tipo de roupa que ela veste, por nada disso, pelo corpo dela, se ela é gordinha, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa. Isso não tem importância. A gente não deve julgar as pessoas pela aparência. Que importância tem se a pessoa é um pouco mais gordinha, se ela é gordinha?
O que tem? E se a outra é muito magrinha? O que tem? Qual que é o problema nisso? As diferenças existem e elas deixam a vida mais bonita. Imagina se fosse todo mundo com a mesma cara minha, que coisa mais sem graça que seria. Não tem graça nenhuma. A beleza da vida está na diversidade, nas diferenças. A gente tem que aprender a respeitar as diferenças e admirar também, porque todos nós temos coisas boas, todos nós. E a gente tem a mania de olhar os defeitos. Então, em vez de olhar defeitos, vamos olhar as qualidades, vamos exaltar a qualidade do outro, do nosso amiguinho, dos nossos pais. Para que ficar falando de defeito? Oi, turma! Hoje na escola um menino falou que não gostava de mim porque meu cabelo é azul. Eu fiquei muito triste, mas depois eu pensei e falei pra ele: e daí que eu sou assim? Cada criança é de um jeito, todo mundo é diferente. O que mais importa é o nosso coração. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Toda cor de pele é linda, clara, escura ou amarela, todo mundo misturado, igualzinho a aquarela. Na altura, na cintura ou na cor do cabelo, alto, baixo, gordo, magro, loiro, ruivo ou moreno. Não importa se é aparelho, óculos, tampão, Cada um é cada um, todo mundo é amigão. Tem forte, tem fraco, quietinho e bagunceiro. Meninos e meninas brincando o tempo inteiro. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, todo mundo tem um jeito diferente. Viva as diferenças! Eu tenho cabelo azul, uso óculos e adoro imaginar e aprender. Sou pequenininha, tenho orelhas compridas, sei dançar e cantar maravilhosamente bem. Sou gorducho, simpático e muito, muito, muito fofo. Meu nariz e minhas orelhas são enormes, do tamanho do meu charme. Meu cabelo é bagunçado, sou forte e bastante engraçado. Todos somos diferentes, cada um é de um jeito. Vamos cantar, turma! Viva! Aprender é mágico! Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Toda cor de pele é linda, clara, escura ou amarela, todo mundo misturado, igualzinho a aquarela. Na altura, na cintura ou na cor do cabelo, alto, baixo, gordo, magro, loiro, ruivo ou moreno. Não importa se é aparelho, óculos, tampão, Cada um é cada um, todo mundo é amigão. Tem forte, tem fraco, quietinho e bagunceiro. Meninos e meninas brincando o tempo inteiro. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, todo mundo tem um jeito diferente. Sabe quem é a única pessoa que pode nos julgar? É Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo que a gente fez. Às vezes, quando a gente analisa uma situação, a gente vê só um lado. A gente vê o lado da pessoa que está contando com a gente, do lado da pessoa que é nosso amigo. E o lado da outra pessoa? A gente não vê, a gente não ouve. Então como é que a gente vai julgar se a gente não sabe os dois lados? A gente vai julgar com base em um lado só? Em só o que aquela pessoa está falando pra gente? E a outra pessoa?
Então, já que a gente não tem condições de saber tudo, de entender de tudo, vamos combinar aqui? Nada de julgamento, nada de críticas. E sabe de uma outra coisa? Sabe qual o melhor juiz que a gente tem? É a nossa consciência. Porque Deus colocou no nosso coração a consciência do que é certo e do que é errado. Toda vez que nós fazemos alguma coisa que não é correto, a gente sabe, a gente faz sabendo, porque dentro de nós está a sementinha de Deus, a sementinha de Jesus, e que nos dá o discernimento das coisas certas e das coisas erradas. Então, o nosso maior juiz é a nossa consciência. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com a consciência pesada, a gente fica triste, a gente sabe que errou. E aí, o que nos resta? Ir lá pedir desculpa e tentar fazer diferente, não é mesmo? Chegamos ao fim de mais uma aulinha. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e que estejam dispostos a mudar. A gente sempre tem que estar disposto a reconhecer nossos erros, nossas falhas e mudar. Só assim seremos uma pessoa cada vez melhor. Um beijo no seu coração e até a próxima aulinha. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é